Capítulo 2. O amor nunca falha. Muitos cristãos hoje em dia não sabem como fazer suas famílias funcionarem. O corpo de Cristo está cheio de pais afastados de seus próprios filhos. Alguns deles nunca nem viram seus netos. Algumas pessoas há anos não pegam o telefone para falar com seus entes queridos por causa de pequenas intrigas. Alguns cristãos descartaram membros da família só porque eles escolheram viver de acordo com um padrão diferente. Algo não está certo nisso. Nós simplesmente não sabemos amar todo o tempo. Conseguimos amar quando concordamos um com o outro. Nós conseguimos amar quando compartilhamos os mesmos pontos de vista. Nós conseguimos amar quando partilhamos o mesmo estilo de vida. Conseguimos até mesmo amar estranhos ou aqueles que não nos conhecem bem. Mas com certeza não é fácil amar aqueles que estão mais próximos de nós. Por quê? Porque eles podem nos machucar mais. O amor vence todo o tempo. Como cristãos, somos convidados para viver de maneiras diferentes. Nós não amamos como o mundo ama, de forma condicional. Somente quando as expectativas são satisfeitas ou quando parece adequado. Nós amamos do jeito de Deus. Na Bíblia só existem 2 assuntos que Deus acha importantes, o suficiente para serem tratados em um capítulo inteiro. Primeiro, a fé, veja Hebreus 11, e segundo, o amor, veja 1 Coríntios 13. Evidentemente, Deus sente que o amor e a fé são tão importantes que devem ser verdades fundamentais em nossas vidas. Deus sabe que o amor é uma arma poderosa. Quando Ele olha para o nosso mundo mantido em cativeiro pelo inimigo, Ele sabe que a forma de lutar não é por meio de anjos, palavras proféticas ou adoração poderosa. Sua maior arma é o amor. O amor é bondoso. O amor não pensa mal. O amor é persistente. O amor permanece. O amor não desiste. Você não consegue viver em amor antes de viver em perdão. Podemos até não concordar em tudo, mas se nos concentrarmos no sangue e no perdão de Jesus Cristo, podemos ter união. Podemos amar uns aos outros como Deus nos ama. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele procurou e encontrou seu discípulo Simão Pedro. Então ele perguntou por 3 vezes: Simão, você me ama? Na nossa língua nós temos apenas uma palavra para amor. Na língua grega, no entanto, existem 3. Eros tem uma conotação sexual. Filéu diz: estou atraído por você. Eu sinto algo por você. Mas o mais alto nível de amor é ágape, que é o amor divino. Quando Jesus perguntou a Simão: você me ágape? Ele estava perguntando: você tem o maior nível de amor por mim? Simão respondeu: eu te filéu. Eu sinto algo por você. Em outras palavras, ele não estava no mesmo nível de amor que Jesus pedia. Jesus lhe perguntou novamente: você me ágape? Você tem um amor divino por mim? Simão Pedro ficou um pouco irritado com Jesus e disse de volta a ele: sim, Senhor, eu te filéu. A terceira vez é interessante. Jesus perguntou: Simão, você me filéu? Em outras palavras, Jesus lhe ofereceu o mais alto nível de amor. E quando ele percebeu que Simão Pedro não podia retribuir da mesma forma, Jesus se igualou ao nível dele. Eu me pergunto quantas coisas Deus faria por nós se elevássemos nosso amor por Ele em um outro nível. E se tivéssemos mais do que um relacionamento casual com Ele? E se entregássemos a Ele as rédeas dos nossos corações? Eu acredito que Deus está nos chamando para um novo nível de amor. O amor
é a resposta para o lar desfeito. O amor é a resposta para o viciado. O amor é a resposta para os relacionamentos quebrados. O amor é a resposta ao sermos feridos. O amor é a resposta para o coração partido. O amor é uma arma que pode romper a divisão e reconstruir o que foi quebrado. O que está acontecendo em sua vida agora que testa a maneira como você ama? Você acabou de descobrir que o seu cônjuge lhe traiu? Você quer se reconectar com a filha com quem você não fala há meses? Seu filho acabou de lhe dizer que a sua namorada está grávida? O seu adolescente está sofrendo com um vício, está sobrecarregando não apenas a vida dele, mas de todas as pessoas da sua família? Sua filha adulta rompeu o relacionamento com Deus? Diferentes dinâmicas e complexidades caracterizam cada uma dessas situações, mas elas são reais, difíceis e machucam. Eu me pergunto o que aconteceria se decidíssemos, com a ajuda de Deus e em sua força, que vamos amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Em vez de reter o afeto, ficar amargurado ou buscar vingança, nós amamos. E uma vez que decidimos, como fazer isso? Por meio de algumas escolhas importantes que nos ajudarão a chegar lá. Primeiro, escolha o amor em vez da mágoa. Escolha amar as pessoas sempre. Escolha avançar. Escolha curar as feridas. Escolha continuar caminhando. Escolha o amor em vez da mágoa. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que preferiram o amor à mágoa. Essas pessoas sabiam que o amor nunca falha. Eu penso no jovem José, o segundo mais novo de 12 irmãos nascidos de Jacó. Ele era o favorito de seu pai e todos na sua família sabiam disso. O ciúme tomou conta dos irmãos. Eles odiavam José e não conseguiam falar uma palavra de afeto para ele. Veja Gênesis 37, 4. José também tinha um dom, a capacidade de interpretar sonhos. Quando ele teve um sonho que sua família se curvaria diante dele, acabou deixando isso escapar para os seus irmãos, e o ódio contra ele só aumentou. Eles ficaram com tanto ciúme que elaboraram um plano para matá-lo. Mas um dos irmãos, Judá, sugeriu que em vez de matar José, seria melhor vendê-lo como escravo. Mais tarde, eles enganaram o pai, fazendo-o acreditar que o pobre menino havia sido morto por um animal selvagem. Pense nisso. José não foi abandonado por estranhos. Ele foi traído pela família. Sua própria carne e sangue o havia vendido como um lixo imundo e inútil. Talvez você conheça bem a dor do ódio ou do ressentimento. Talvez um amigo próximo tenha abandonado-lhe porque estava com ciúme de você. Em vez de encorajar e acreditar em você, essa pessoa simplesmente se afastou. Eu quero lembrar-lhe que quando o mundo de José virou de cabeça para baixo, quando toda a esperança parecia secar, ele se manteve firme. Levado para longe de casa, José foi vendido a um oficial egípcio no palácio do faraó. Ele foi falsamente acusado de estupro e jogado na prisão. Enquanto estava na prisão, ele interpretou corretamente os sonhos de alguns companheiros de prisão e, por fim, foi convocado pelo faraó para interpretar um dos seus sonhos. Não foi um sonho bom. O sonho significava que o Egito experimentaria 7 anos de prosperidade, seguidos de 7 anos de fome. José também deu alguns bons conselhos para o líder egípcio, sugerindo que Faraó colocasse alguém no comando de toda a nação que ajudasse a coletar e guardar os alimentos produzidos nos anos bons. Faraó ficou tão comovido que nomeou
José para ser o segundo em comando sobre o Egito. Durante a fome, os irmãos mais velhos de José vieram do Egito para comprar comida. Eles ficaram frente a frente com o irmão que tinham vendido, mas não conseguiram reconhecê-lo. José era um homem poderoso. Ele possuía as chaves para os suprimentos de comida do mundo, e diante dele estavam justamente os membros da família que o maltrataram e permitiram que ele servisse por 13 anos como escravo e fosse preso por um crime que ele não cometeu. José teve uma escolha. Ele poderia dar o troco pelo que eles fizeram ou amar como se nunca tivesse sido ferido. Já foi dito que a profundidade da sua dor determina a intensidade de sua resposta. Quando você é ferido, seu instinto provavelmente vai querer ferir de volta. Já esteve em uma situação em que você tinha o poder de dar o troco a alguém? Talvez sim, talvez não. Pense no que você teria feito na situação de José. Por meio de uma série de reviravoltas, José finalmente revelou sua verdadeira identidade para seus irmãos. Em um momento poderoso, ele escolheu perdoá-los. Suas palavras para eles são precisas. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. José não apenas se curou internamente, ele também curou e salvou toda a sua família. Você tem que amar como se nunca tivesse sido ferido. Davi teve um pai que não acreditava nele. O profeta Samuel chegou à sua casa para ungir o próximo rei de Israel. Sob a direção de Deus, Samuel disse ao pai de Davi: Jessé, traga todos os seus filhos, um deles será rei. O pai de Davi exibiu 7 deles diante de Samuel, e ele nem fez questão de colocar Davi na fila. Era como se Jessé tivesse dito: não precisa trazer Davi para cá. Ele é um perdedor, ele é um fracasso, ele nunca será alguém. Você pode estar familiarizado com essas palavras. Talvez você até tenha ouvido isso de um de seus pais. A dor ainda permanece? Essa ferida afeta seus relacionamentos atuais? Davi poderia ter problemas com seu pai. Ele poderia ter usado a dor como alimento quando foi ferido mais tarde, incluindo sua amargurada esposa Mical, que zombou dele, e seu filho Absalão, que conspirou para matá-lo. É muita dor causada pelas pessoas que mais deveriam amá-lo. Embora Davi pudesse ter ficado com raiva ou com vontade de dar o troco, ele não o fez. A Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele continuou amando como se nunca tivesse sido ferido. Você tem que amar como se nunca tivesse sido ferido. Você tem que se recusar a ficar amargurado. Você tem que se recusar a ficar com raiva. Você tem que se recusar a dar o troco. Quando você ama assim, Deus usará até o pior que foi feito contra você para a sua glória. Jesus foi traído por um dos seus próprios discípulos. Ele foi abandonado pelos outros. Soldados romanos o espancaram. Eles o pregaram em uma cruz. Eles perfuraram seu lado com uma lança. Eles colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Eles pregaram a cruz e a jogaram no chão como uma pancada. O corpo de Jesus tremeu quando a dor veio sobre ele. E ele ergueu a voz e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Jesus amou como se nunca tivesse sido ferido. Ele nos ama como se nunca o tivéssemos ferido. Ele nos ama como se nós nunca tivéssemos errado.
Ele nos ama como se nunca tivéssemos mentido para Ele. Ele nos ama como se nunca tivéssemos feito o que dissemos que nunca faríamos de novo. O amor de Cristo não foi limitado, ele foi extravagante. Ao imitar Jesus, podemos amar da mesma maneira, mesmo quando estamos feridos. Escolha amar aos outros sempre. Em algum lugar da sua cidade está um jovem que acabou de dizer à sua família que é gay. Em algum lugar, uma jovem admitiu aos pais que é ateu. Em algum lugar, um adolescente acabou de ter problemas com a lei ou revelou a seus entes queridos uma batalha contra as drogas. Como pai, o que devemos fazer com essas situações? Punir nossos filhos? Parar de falar com eles? Afastá-los? Desistir deles? É isso que devemos fazer. Amá-los como se nunca tivéssemos sido feridos. Comer com eles, ligar para eles, mandar e-mails para eles, estender a mão para eles, fazer-lhe presente em suas vidas, dizer a eles: quero ter um relacionamento com você porque eu te amo. Quando você ama alguém, não tem erro. Quando você ama alguém, esse amor vai chegar até essa pessoa. Às vezes pensamos que estamos fazendo uma coisa boa quando nos recusamos a ter qualquer contato com entes queridos que não estejam de acordo com o nosso padrão. Isso não é verdade. Falarei mais sobre isso no próximo capítulo. Mas saiba disso, o amor nunca falha. Deus nos chamou para amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Escolha avançar. Se você foi ferido por alguém, se você foi traído, abusado, abandonado, difamado, seja o que for, chega um momento em que você tem que se livrar da dor, dessa situação e dizer basta. Permanecer amargurado, revivendo a memória ou abrigando a dor não leva a lugar nenhum. É contraprodutivo. Você tem que escolher parar o ciclo. Largue isso, deixe isso para trás. Paulo nos encorajou a prosseguir para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. É hora de deixar Deus curar você. É hora de deixar que Deus lhe restaure. É hora de deixar Deus fazer o trabalho poderoso. Mas, pastor, eu não consigo. Isso dói demais. É muito difícil. Eu entendo. Eu realmente entendo. Escolha curar suas feridas. João 10,10 nos diz que o propósito do inimigo é roubar, matar e destruir. O diabo não joga limpo. Ele não desistirá até que você seja ferido até a morte. Você pode estar lidando com um grande conflito em sua família. Você pode estar lutando em seu casamento. Você pode ter perdido um filho para o câncer. Quando seu coração parece ter sido irreparavelmente partido, as feridas se tornam mais profundas. E embora nem todas as feridas sejam fatais, se elas não forem curadas, elas podem matar. O dicionário define uma ferida como uma lesão no corpo, como de violência, acidente ou cirurgia, que normalmente envolve laceração ou ruptura de uma epiderme, como a pele, e geralmente danifica os tecidos subjacentes. Uma ferida é mais do que um corte de superfície. Uma ferida é tão profunda que rompe e penetra a alma e o coração de uma pessoa. Você pode saber como é ser ferido pelo divórcio, pelo abandono, pela falência, por um vício violento em sua família, por poder ver seus filhos só a cada 2 finais de semana, ou por nem poder vê-los.
Todos temos feridas que parecem não ter cura, mas há uma boa notícia. Nunca é da vontade de Deus que a ferida nos mate. Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi espancado para que pudéssemos estar inteiros. Ele foi açoitado para que pudéssemos ser curados. Isaías 53, 5. Jesus recebeu feridas mortais no Calvário, mas 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos. E quando suas feridas mortais foram curadas, uma igreja nasceu e o mundo foi transformado. Eu acredito que muitos de nós passamos pela tentação de querer esconder nossas lutas. Nós passamos por situações, mas não queremos que ninguém saiba delas. Em vez disso, colocamos uma máscara. Nós fingimos um sorriso, dizemos as coisas certas e escondemos a bagagem. Queremos que os que nos rodeiam pensem que temos uma vida, o casamento e a família perfeitos. Nós preferimos fingir que somos tão espirituais que somos imunes à crise. Eu sei o que é querer esconder as coisas ruins e ignorar as realidades de uma família em conflito. Mas, ei, eu seria um tolo se dissesse que nunca tivesse problemas no casamento ou na família. Deus quer curar você e suas feridas, mas primeiro você tem que permitir que Ele faça isso. E antes de permitir, você tem que admitir sua imperfeição. Agora você não precisa contar para todo mundo do Facebook ou do Instagram cada detalhe da sua luta, mas é importante entregá-la primeiro a Deus. Peça para que Ele lhe transforme, cure e liberte da amargura, da raiva, do medo, da depressão ou da desesperança. Feche os olhos e respire fundo. Você ouvirá Jesus sussurrando: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Às vezes é um processo longo. Como filhos de Deus, queremos instantâneo. Somos a geração micro-ondas que anseia soluções para problemas em 30 segundos. Notícias de última hora. Deus certamente realiza uma libertação instantânea, mas essa é a exceção, não a regra. Então ore e continue orando. Acredite e continue acreditando. Perdoe e continue a perdoar. Fale com um terapeuta se isso puder ajudar. Passe por um programa de 12 passos. Leia livros, obtenha sabedoria de um conselheiro temente a Deus. Faça o que for preciso para curar a ferida. E aqui está algo sobre feridas. Elas podem ser curadas, mas deixam algo para trás, cicatrizes. Quando Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição, ele lhes mostrou suas cicatrizes por 2 vezes. Parece que ele teve a intenção de demonstrá-las. Cicatrizes não são motivos de vergonha. Elas são um testemunho da capacidade de Deus para curar feridas mortais. Elas são lembretes do quão ruim era a situação na qual você esteve e como você venceu por intermédio de Cristo. Cicatrizes são a prova de que, embora o inimigo tenha tentado destruir você ou a sua família, as armas forjadas contra você não prosperam. Veja Isaías 54, 17. Cicatrizes dizem: eu venci, eu alcancei o outro lado, eu estou curado, eu sou plena. Aprender a amar como se nunca tivesse sido ferido requer desejar a cura, tomar medidas para que ela aconteça.
Eu vou falar desse processo ao longo desse livro. Embora isso leve tempo, a cura pode vir, o que foi quebrado pode ser restaurado. Mencionei esta passagem na introdução, mas vale a pena repetir aqui. Guarde as seguintes palavras no coração. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Deus lhe promete dias melhores à frente. Escolha continuar dirigindo. O filme Falcão Negro em Perigo é baseado na Batalha de Mogadíscio, o mais longo tiroteio constante envolvendo tropas americanas desde a Guerra do Vietnã. Em uma incursão em outubro de 1993, os agentes das Forças Especiais foram incumbidos de capturar 2 conselheiros do alto escalão de um impecável chefe de guerra. A missão foi um sucesso. Depois de capturar os 2 tenentes, as tropas dos Estados Unidos começaram seu retorno à base. Então, o impensável aconteceu. Um dos capangas do chefe de guerra lançou uma granada disparada por foguete e derrubou um helicóptero Black. 2 soldados foram mortos e 5 feridos no acidente, um dos quais morreu mais tarde. Então o segundo Black Hawk foi abatido. 3 tripulantes foram mortos e um foi ferido e feito refém. O ataque rapidamente se transformou em uma missão de resgate para proteger e recuperar as tripulações de ambos os helicópteros. Por horas um tiroteio choveu nas ruas. Mais e mais soldados dos Estados Unidos foram mortos. Em uma cena de filme, logo após o segundo helicóptero ser abatido, o tenente do exército Ranger, interpretado pelo ator Tom Sizemore, é acusado de tentar obter um pequeno comboio de Humvees de volta à base. Enquanto os soldados atravessavam as ruas estreitas e sinuosas da cidade, eles são atacados por artilharia pesada. Em certo ponto, o tenente para o comboio para resgatar os feridos e mortos ao longo do caminho se aproxima de um veículo que acaba de ser atingido por uma granada. Ele e outros soldados próximos removem cuidadosamente o motorista morto. Então o tenente-coronel se vira para um soldado próximo que está com sangue escorrendo no rosto e diz: "Entre naquele caminhão e dirija." Grita para o soldado obviamente ferido: "Mas eu estou baleado, coronel." O jovem protesta: "Todo mundo está baleado. Vamos logo." Amigo, se você não é a única pessoa que foi enganada. Você não é a única pessoa que foi traída. Você não é a única pessoa que foi abandonada. Você não é a única pessoa a ser deixada para trás. E você não é a única pessoa que está tentando não desistir. Eu não digo isso para minimizar sua dor. Eu digo isso para lhe encorajar a seguir em frente. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais podem nos ferir, mas você ainda precisa entrar no caminhão e dirigir. Amar como se nunca tivéssemos sido feridos não é algo que podemos fazer com nossas próprias forças. Precisamos dar graças a Deus precisamos da graça de Deus nos ajudando a fazer aquele telefonema ou enviar aquele texto. Precisamos da graça de Deus para dizer ao filho rebelde com quem não falamos por meses:
Eu quero comer com você. Eu quero passar um tempo com você. Quero me reconectar a você. Precisamos da graça de Deus para superar uma crise no nosso casamento e estarmos dispostos a tentar novamente. Eu não estou prometendo a você um caminho fácil, mas prometo que Deus pode capacitá-lo a amar os outros do modo devido. Ele ajudará você a parar de lutar e começar a falar. Ele ajudará você a parar de gritar e começar a alcançar. Ele vai reconciliar seus relacionamentos. Ele tornará a sua família inteira novamente. Deus começará pouco a pouco a libertá-lo do passado se você quiser alcançar um novo dia. É preciso muito amor e perdão para manter uma família unida. O amor nunca falha. Continue perdoando, continue amando, continue avançando, continue falando. Uma vida frutífera não é um acidente, é um resultado de escolhas corretas. Escolha amar como se nunca tivesse sido ferido. Se você escolher perdoar, o perdão pode reescrever seu futuro. O amor nunca falha. A grande ideia: as pessoas que mais amamos são as que mais podem nos ferir. Ame-as a si mesmo.